Na aula de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação de números racionais. Então, vamos relembrar um pouquinho aí sobre o nosso produto de frações. Na multiplicação de números racionais, dados na forma fracionária, nós podemos encontrar multiplicação de um número inteiro por uma fração, uma multiplicação de frações ou até mesmo uma fração escrita na forma de porcentagem, ok? Por exemplo, um grande recipiente está cheio de farinha de trigo. Um cozinheiro usa porções dessa farinha para fazer várias receitas. Em cada uma delas, a quantidade de farinha usada corresponde a 2/9 da quantidade total presente no recipiente cheio. Separando 4 dessas porções, que fração de toda a quantidade esse cozinheiro terá separado? Ou seja, eu vou tomar 4 porções de 2/9. Então, basta eu resolver uma multiplicação. 4 vezes 2/9. Lembrando que, então, quando o número é inteiro, nós devemos colocar o 1 na parte de baixo dele, para que ele vire uma fração. E a multiplicação de frações ela é muito simples. Eu multiplico os valores do numerador e depois multiplico os valores do denominador. Então, em cima nós temos 4 vezes 2, que é 8, e embaixo nós temos 1 vezes 9, que é 9. Ou seja, ele vai utilizar 8/9 de toda a quantidade. O segundo exemplo nos diz: agora vamos pensar que no recipiente havia 72 kg de farinha. Então, se o cozinheiro usou 8/9 da quantidade total, que é 72 kg, devemos então calcular 8/9 de 72 kg, ok? Então, eu quero saber em quilos o que o cozinheiro gastou. Então, nós resolvemos também uma multiplicação. 8/9 vezes os 72 quilos. Completamos o 72 com 1 no seu denominador e resolvemos. 8 vezes 72, 576. 9 vezes 1, 9. Resolvendo essa divisão, então nós chegamos a 64 quilos. E o terceiro exemplo, havia 3/5 de uma torta para a família de Silvana comer no almoço. A porção saboreada por eles corresponde a 1/4 dessa porção. Então, que fração da torta a família comeu no almoço? Então, vamos lá. A família comeu 1/4, mas 1/4 dos 3/5 que haviam da torta. Então, eu preciso saber quanto é 1/4 de 3/5. Também é uma multiplicação, mas agora é de duas frações. 1/4 vezes 3/5 é 1 vezes 3, 3, e 4 vezes 5, 20. E aí nós temos as propriedades da multiplicação dos números racionais. A primeira é a propriedade do fechamento, que nos diz que o produto de dois números racionais é também um número racional. Aqui nós temos um exemplo. Eu multipliquei duas frações e obtive uma fração que também é um número racional como resultado. A segunda propriedade é a propriedade comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu resolver 1/4 vezes 3/5 ou 3/5 vezes 1/4 vai dar 3/20 da mesma maneira. A terceira propriedade é a associativa, ou seja, na multiplicação de mais de dois fatores, eu posso associar esses fatores das mais diversas maneiras e eu vou obter o mesmo resultado. Então, aqui nós temos um exemplo. É meio vezes 3/4 vezes 2/3. No primeiro, eu resolvo primeiro a multiplicação de meio vezes 3/4. Na segunda etapa, eu resolvo a primeira multiplicação de 3/4 vezes 2/3. Em qualquer um dos dois casos, eu tenho como resposta 6/24. A quarta propriedade do elemento neutro. Então, no conjunto dos números racionais, o número 1 positivo é o elemento neutro da multiplicação, pois multiplicar por 1 não faz diferença, não altera o meu valor. 1/4 vezes 1 ou 1 vezes 1/4 é igual a 1/4. A quinta propriedade do elemento inverso. Então, todo número racional, exceto o zero, admite um elemento inverso, e o produto de qualquer número pelo seu inverso resulta em 1. Então, eu peguei ali 2/3 e 3/2. 2/3 é o inverso de 3/2. Se eu multiplicar um pelo outro, eu obtenho 6/6, e 6 dividido por 6 é igual a 1. E a última propriedade distributiva.
Na multiplicação de um número racional pela soma ou diferença de outros números racionais, podemos distribuir o fator de cada termo, aquilo que nós chamamos do chuveirinho, né? Então, eu tenho 1/4 vezes 3/5 mais meio. Então, eu posso fazer 1/4 vezes 3/5 mais 1/4 vezes meio. E o meu resultado será 11/40 avos. Agora passamos à nossa resolução de exercícios. O exercício 2 nos diz: fazendo uso da multiplicação, traduza cada expressão para a linguagem matemática e resolva. Então vamos lá, o dobro de 3/5. O dobro de um número é multiplicá-lo por 2. Então, 2 vezes 3/5. Lembre-se de colocar o 1 embaixo do 2 para que ele se torne uma fração. E aí resolvemos a multiplicação de cima e a de baixo. 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 5 é 5. O triplo de 5/11 avos. Triplo é multiplicar por 3. Então, 3 vezes 5/11 avos. Coloco 1 embaixo do 3, e aí eu tenho 3 vezes 5, 15, e 1 vezes 11, 11. 3/5 de 1/4. Agora eu tenho duas frações, mas o processo é o mesmo. 3/5 vezes 1/4. 3 vezes 1, 3, e 5 vezes 4, 20. E na letra D, 1/3 de 2/9. 1/3 vezes 2/9. 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 9, 27. Exercício 3, determine o produto em cada multiplicação. Agora também envolvendo frações negativas, ok? Então, na letra A, vamos lá. 2 vezes 7 é 14 e 3 vezes 9, 27. Na letra B, agora vamos nos preocupar com o sinal também. Então, 3 vezes 2 dá 6 e 5 vezes 7, 35. Uma fração é negativa e uma é positiva. Sinais diferentes, resultado negativo. 7 vezes 1, 7, e 9 vezes 10, 90. Positivo e negativo, sinais diferentes, resultado negativo. Na D, 5 vezes 7, 35, e 6 vezes 9, 54. Negativo com negativo, sinais iguais, resultado positivo. Na letra E, 2 vezes 4, 8, 9 vezes 5, 45. Negativo com negativo, resultado positivo. E a última, 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 13, 26. Negativo com positivo, resultado negativo. E a nossa quarta questão: uma fração pode ser escrita na forma de um número decimal, dividindo-se o numerador pelo denominador. Com base nessa ideia, faça o que se pede. Então, primeiro, efetue a multiplicação de 1/4 vezes meio, indicando o resultado na forma fracionária. Então, vamos lá. 1/4 vezes meio. 1 vezes 1 é 1, e 4 vezes 2 é 8. Agora, com o auxílio da calculadora, transforme cada um dos fatores da multiplicação anterior em número decimal. Então, vamos lá. 1/4 é 1 dividido por 4, que na calculadora vai dar 0,25. Meio é 0,5. 0,25 vezes 0,5 dá 0,125. Na letra C, a fração obtida no item A corresponde ao decimal encontrado como resposta no item B? Sim, porque se nós pegarmos a nossa resposta do item A, que é 1/8, e realizarmos essa divisão, 1 dividido por 8, nós obteremos como resposta 0,125 também. E a nossa última questão: complete cada lacuna de acordo com a sentença dada. O inverso de 7/5. Pessoal, é importante não confundirmos inverso com oposto. Recentemente nós estudamos o oposto de um número. O oposto, eu troco o sinal. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de menos 3 é 3. O inverso é diferente. O inverso eu tenho que trocar o numerador com o denominador. Então, o inverso de 7/5 é 5 sétimos, certo? O número de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. O inverso de menos 2/3, eu mantenho o sinal de negativo, porque o inverso não tem nada a ver com o sinal, e coloco 3 sobre 2.
E o menos 6, que não é uma fração, eu coloco o 1 embaixo dele e inverto. Então, se o 1 estava embaixo, agora o 1 vai para cima. Menos 1 sobre 6. E a letra D, o inverso de 1/8, que é 8 sobre 1, que é a mesma coisa que simplesmente 8.